e quer fazer. E, então amanhã às 9 horas nós vamos ter essa aula aí também, e eu tenho certeza que vai ser bênção por demais. Abra a sua Bíblia lá no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Se você está firme na leitura do circuito 4x4, nós lemos o livro de Esther, começamos ontem ou antes de ontem. Esther, capítulo 4, do versículo 6 em diante. Só para dar um plano de fundo aí antes da gente começar essa leitura, queridos, o livro de Esther, ele é um livro que ele tem uma história bem envolvente, para falar a verdade, né? Você começa a ler o livro ali, você dá uma expectativa do que vai acontecer em seguida, e parece que mesmo, eu já li o livro de Esther várias vezes, e eu leio, eu falo, não, mas eu quero ler até chegar naquela parte, né? Aquela parte que acontece isso. É tipo um filme que você já viu, e ele tem uma história dramática. E digamos assim, o momento decisivo aqui que nós vamos ler, chega um momento que um homem ali, inimigo dos judeus, ele faz ali um plano, uma tramóia, né, para que todos os judeus fossem atacados, fossem mortos em uma determinada data. E o que acontece é que quando isso vira um decreto real, né, ou seja, o reino, o governo da Pérsia colocou isso como uma regra, que todos os judeus iam poder ser atacados, mortos e roubados os seus bens sem nenhum prejuízo, naqueles determinados dias. E quando os judeus, né, algumas lideranças daquele povo ficam sabendo daquilo ali, há uma tristeza generalizada, né? Mardoqueu, o tio, né, considerado tio, mas na verdade primo, né, ali da rainha Esther, ele, naquele momento, ele se entristece, ele faz ali um momento público de contrição, de desespero, e ele manda um recado, né, para a rainha Esther. Nós vamos ler aqui, né, quando a rainha Esther fica sabendo daquilo, na verdade, o que está acontecendo com Mardoqueu, vai lá procurar saber. Então acompanha comigo aí, Esther 4, versículo 6, amém? A palavra diz assim: Atar foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Verso 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atar retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?
Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Até aí. Queridos, o que nós percebemos aqui é que então naquele momento vai um recado para a rainha: vai diante do rei, clama em nosso favor, que senão todos os judeus serão exterminados. Quando a rainha recebe aquele recado, a resposta que ela manda é o seguinte: olha, não tem como, porque se eu for na presença do rei sem ser convidada, a lei é muito clara. Só vai na presença do rei aqueles que são chamados para o tal. Se não foi chamado, se eu for lá de livre e espontânea vontade, eu posso ser morta. A menos que o rei tenha misericórdia da minha vida, né, e estenda o cajado dele para mim. Quando Mardoqueu ele recebe aquela resposta de Esther, ele fala: ó, tudo bem, né, em outras palavras, eu respeito a sua atitude, mas eu te digo uma coisa: não ache que porque você está aí no palácio, você está do lado do rei, que você vai ser poupado. Porque Deus ele pode levantar socorro de outro lugar, né, mas o nome da sua família aí vai ser extirpado. E talvez Deus te colocou nessa posição de rainha, foi para esse momento. Queridos, num momento tão caótico para o povo de Deus, talvez Deus colocou ali Esther para ser um instrumento nas mãos dele. O que eu quero falar hoje é sobre algumas realidades sobre o nosso chamado. Quantos aqui creem que Deus te chamou? Amém? Querido, ser chamado por Deus, não entenda isso como, isso aí todo mundo fala, eu fui chamado por Deus. Leandro, eu tenho um chamado. Leandro, Querido, o chamado de Deus para nós é algo que é inegociável. Nós já falamos disso em outros cultos, mas o que eu quero te dizer é que Deus ele tem um propósito na sua vida. Talvez nem você tenha acreditado nisso, mas eu tenho plena convicção, querido. Deus, ele tem algo para realizar por intermédio de você. Deus, ele te colocou em uma esfera de influência, ele te colocou perto de pessoas, ele te colocou em lugares, porque ele quer te usar para isso. Não entenda como, eu tenho um chamado. Não entenda isso como algo que, algo que não é tão importante, porque é. Deus, quando ele nos conclamou para ir fazer discípulos, querido, ele tinha em vista que você é relevante para apregoar o reino dele. Por muitas vezes nós enxergamos o evangelho só como algo para nos dar coisas. E eu não quero aqui julgar, querido, se você tem feito pedidos a Deus. Porque eu peço coisas a Deus também, amém? Todo mundo aqui pede, sim ou não? Mas não entenda, querido, Deus como simplesmente uma fonte que você vai para extrair. E eu tenho algo dentro de mim, uma convicção muito forte, é que muitas coisas que Deus vai te dar, é da maneira que você vai andando com Ele, que você vai caminhando com Deus, Ele vai movendo as coisas ao seu favor. Da maneira que você conhece mais de Deus, talvez você fale, Leandro, eu estou aqui na igreja hoje, vou na célula, mas parece que a minha vida nada dá certo. Leandro, parece que a minha vida está um arraso. Leandro, tem coisas acontecendo comigo que eu tenho até vergonha de falar. Como que eu vou dizer que eu sou filho de Deus? Queridos, eu tenho uma plena convicção que da maneira que você vai conhecendo mais o Senhor, da maneira que você vai caminhando mais com Deus,
ele começa a fazer as coisas ao seu redor se tornarem mais propícias, ele começa a abrir portas para você, ele começa a te mostrar coisas que antes você não via. E quando eu olho para a vida da rainha Esther, eu começo a pensar exatamente nisso. Esther, órfã, talvez ela poderia ter a sua vida ali, já aquilo ali vai ser uma coitada, olha o que aconteceu, o primo teve que pegar para criar, porque senão não tinha quem cuidava. Mas Deus coloca ela numa posição muito acima do que ela poderia alcançar. E a palavra de Deus ela é bem clara, porque ela diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, amém? E o que isso quer dizer, querido, é que a sua posição espiritual, ela é a maior posição que uma pessoa pode alcançar. Deus, ele já te deu uma missão. Deus, ele já te deu as ferramentas. Deus, ele já te mostrou por onde você tem que caminhar. O que nós precisamos agora é de dar uma resposta e um feedback positivo para Deus. E eu falei que são sobre realidades, queridos. E a primeira que eu quero falar é que Deus não quer ver você escondido. Deus não quer ver você na omissão. É interessante, querido, que você vai ler o livro de Esther, você não vê o nome de Deus sendo mencionado em momento algum. Você não vê nem os vocábulos, né, os nomes de Deus na escrita hebraica ali. Mas como nós percebemos essa ação de Deus? Lá no versículo 13, quando Mardoqueu ele fala assim, ó, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. As respostas de Mardoqueu para Esther, elas não são respostas muito carinhosas, não. Em outras palavras, nesse momento é que fala assim, ó, você está aí escondidinha. Você está aí comendo do bom e do melhor, você está no melhor lugar de todo o reino, você está no palácio real, com todos os cuidados reais. Mas em outras palavras, olha, não fica achando que se esconder é o caminho para viver o que Deus tem para nós. Queridos, Esther, ela tinha uma boa desculpa para se esconder. Primeiro, ela poderia falar, se eu me revelar agora como alguém do povo de Deus, eu posso ser morta. Ou a melhor desculpa que ela tinha em seu favor é como que eu vou até a presença do rei, ele não me chamou. Como que eu vou fazer isso aqui? Queridos, e o que eu entendo é que Deus ele não quer que você vá até Ele só para ser salvo e parou, pronto, acabou, já garanti minha passagem para o céu. Deus ele não nos chama só para nos dar coisas, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas Deus ele nos salvou, amém, queridos? Deus é um Deus maravilhoso, é uma salvação pela graça. É uma salvação que nos alcançou de forma tão maravilhosa, mas o que eu vejo, querido, é que Deus em mim, Deus me salvou e isso gera diversos efeitos ao meu redor. O Deus que me salvou, o Deus que habita em mim, Ele começou a mudar tudo na minha vida, e se mudou na minha vida, começa a mudar as coisas ao meu redor também. Não é por mágica, mas é porque uma pessoa que é transformada por Deus, ela transforma o ambiente que ela está. Não vê isso como frase de efeito, querido.
Mas o que eu percebo é que tem muita gente querendo fazer revolução de trás da tela do celular. Tem muita gente querendo fazer protesto sentado no sofá de casa. E tem muita gente querendo trazer o reino de Deus sentado numa cadeira. E o reino de Deus, querido, ele não vem na terra como é no céu, quando nós sentamos e nós nos omitimos, não. É muito bonito falar sobre o reino de Deus. Mas às vezes a gente está assim, amém, Deus, o seu reino, mas a gente, o seu reino vai vir aqui, eu estou sentado aqui, Deus. O reino de Deus, querido, ele não vem pelo nosso Facebook, ele não vem pelas nossas mensagens de WhatsApp, ele vem quando nós geramos a nossa vida em Deus e derramamos essa vida de Deus na vida de outras pessoas. Eu falei tanto de vida aqui, não sei se deu para entender, mas em outras palavras, o reino de Deus, ele se move por carne e osso. É quando você se dispõe, é quando você entende quem você é em Deus. Eu sou um ministro, eu sou uma fonte de transformação do meu Deus, eu sou aquele que aonde eu estiver, a presença de Deus também vai estar. Só que o que a gente tem visto? Aqueles que estão cheios de Deus estão tímidos, com medo do que vão pensar de mim, do que vão falar de mim. Se eu disser que eu sou crente, se eu disser que eu sou de Deus, aqui vão rir, não vão aceitar, não vão entender. Querido, Deus não te chamou para o anonimato, querido. Eu não estou falando aqui sobre um aparecer por aparecer, mas eu estou falando de um brilho da luz de Deus tão forte na nossa vida que Ele vai iluminar os lugares por onde a gente passar. O reino de Deus, ele precisa de acontecer, e você precisa de ser esse instrumento, querido. Aonde você está passando, Deus tem se manifestado naquele lugar? Nas pessoas que você tem conversado, Deus tem se manifestado nessas conversas? No local que você trabalha, no local que você estuda, querido? Ou você é um 007? Lembra a minha época de escola, que tinha gente que a gente descobria depois de anos convivendo junto que o cara era crente, que o cara era de Deus. Sabe por quê, querido? Que demorava tanto tempo para descobrir? Porque não parecia. A gente precisa de exalar Deus nas nossas atitudes, no jeito que a gente fala, e não é dando a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, meu irmão. A gente acaba pegando esses linguajares, né? Não é um grande problema, pode se tornar. Sempre falo, você chega num cara que nunca veio na igreja, já chega, e aí, varão, o cara já entende, o que é isso, né? E aí, vaso, o cara está me xingando, né? Querido, mas é quando nós demonstramos o amor de Deus. É quando você mostra que você é uma pessoa de caráter. É quando você mostra que você é uma pessoa do bem, uma pessoa que ama, eu amo a Deus, mas que fala mal dos outros, que não paga, que tem uma fama ruim, que é viciado em alguma coisa. Querido, eu não estou julgando as pessoas que estão fazendo isso, mas se você é de Deus e não está nessa transformação dia após dia, querido, tem alguma coisa errada. Se o que fala mais alto em você é porque você é muito ruim, não porque Deus ele te alcançou e te mudou, que tem alguma coisa errada. O que eu quero te dizer, querido, que você seja
uma bomba atômica de Deus aonde você estiver, para destruir as obras do diabo, amém? Querido, que aonde você estiver, que não é para você ser o diferentão, não é para você caçar briga, não, amém, querido? Se alguém falar uma coisa, você fala, não, que eu sou crente, que não sei o quê, não, querido. Mas é que na sua vida tem esse diferencial. Homens, que as mulheres possam olhar para você e não esperar podridão. Porque infelizmente hoje, a relação de um homem com a mulher, todas as mulheres já estão desconfiadas, né? Se o cara já chega, pode ser um ataque, pode ser um próximo bote, pode ser a próxima cantada, né? Mulher não recebe mais oi em Facebook, nem em WhatsApp, para nada mais do que se não for cantada. Aí a mulher já vê um desconhecido, ela já desconfia, porque na maioria das vezes é verdade, né? Quer dizer, o que eu estou falando é, não dá para ser instrumento de Deus escondido. Você só sabe que o instrumento ele tem real valor quando ele é utilizado. E eu te pergunto, você está deixando Deus te usar, querido? Você pega um violão na minha mão, querido, vai sair uma nota ou outra, bem fraco. Mas você põe um violão na mão de quem sabe, né? O guia ali tocando, vai sair as notas, vai sair música, vai sair adoração a Deus. Você precisa se disponibilizar nas mãos do Senhor. Não só se omitir, mas se disponibilizar. E é a segunda coisa que eu quero falar, a segunda realidade, que está lá no versículo 14. Quando Mardoqueu fala assim, ó, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. O que eu quero dizer com isso aqui? Só essa primeira parte, queridos. Deus, Ele nos chama, Ele não quer que nós nos omitamos, mas Ele quer que nós tomemos uma posição. O que Mardoqueu fala com Esther aqui é, ó, tudo bem, se você não se posicionar, Deus vai levantar alguém que vai se posicionar. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém que vai fazer, querido. Só que aquele propósito que Deus tinha na sua vida, ele vai ficar incompleto. Aquelas vidas que você poderiam salvar, você não vai ter o privilégio de ter sido usado por Deus para mover algo no reino dele. Querido, Deus, Ele é um Deus maravilhoso demais, gracioso, Ele te aceita como você é. Deus, Ele não fica olhando, né, a sua ficha criminal. Deus, Ele não olha o seu passado. O que Ele fala é, você quer? Vem cá, filho, eu te abraço, eu te amo, eu te perdoo, vamos embora. Mas se tem algo que Deus não faz, querido, é implorar. Querido, Deus não implora. Deus, Ele foi capaz de se humilhar por você. Ele foi capaz de morrer a pior morte. Na cruz, Jesus se entrega ali. Mas implorar, querido, Deus, Ele não vai implorar. Tem muita gente com uma ideia errada de quem é o nosso Deus. Que Deus é um cara que está lá assim, ô filho, você não vai, nossa, vem para a igreja. Ou vamos para a célula, filho, por favor, e que Deus está lá ajoelhado. Filho, vem me obedecer. Não, filho, não faz isso não. Querido, Deus sofre quando nós pecamos, porque que dor que é para um pai ver um filho em desobediência. Tenho certeza que é. Deus sofre, mas Deus não implora, querido. Deus não vai te pedir, pelo amor de Deus, para você abandonar o seu pecado, né? Até mesmo porque não tem como Deus falar pelo amor de Deus, né?
Deus não vai ajoelhar diante de você e dizer, muda, muda, muda. Não, querido, porque Ele já te ofereceu o suficiente para mudar. Deus, Ele já te colocou em situações propícias para isso, querido. Só atende se for Jesus, querido, misericórdia. O que eu não entendo, querido, é por que tem tanta gente que está parada, vendo tudo se perder e não se posicionou ainda. Eu não entendo, querido, porque parece que Esther ia ver aquela série de mortes acontecer e ia ficar quieta na dela. Queridos, e Deus, Ele está nos colocando em tantas situações que a gente pode fazer a diferença. Tantas situações que a gente está vendo tudo se perder, às vezes se perder na nossa vida. Tem gente que está vendo a vida ir para os piores lados e está lá, assistindo. E eu te falo, querido, não espera tudo dar errado na sua vida para você começar a ter uma atitude diferente. Não espera, querido, algo te fazer cair a ficha, porque talvez vai ser tarde demais. Não espera a doença chegar, não espera a derrota chegar. Não espera o insucesso na sua vida para você cair a ficha que, poxa, eu preciso de mudar a minha vida agora. Deus, Ele chama, querido. Deus, Ele capacita, mas a posição tem que ser nossa. O posicionamento, querido, tem que ser nosso. Tem muita gente que está lá anestesiada. Tem duas formas de você se anestesiar, querido. A primeira forma é se a sua vida está bem demais, você está assim, não, está tudo beleza, você esquece de Deus. Você esquece do quão pequeno nós somos. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, ela teve uma alteração de pressão, desmaiou na rua. Não sei exatamente se desmaiou, se só se perdeu as forças ali, mas foi parar no hospital, ficou por mais de 1 hora sem conseguir falar, sem o movimento dos braços, das pernas. E a hora que ela estava me contando isso, eu só pensei assim, como nós somos pequenos, né? Basta uma pressão se alterar em nós que para tudo de funcionar. Não espera que Ele dê a vida te dá um susto, os seus pecados te darem um susto, ou o próprio diabo te dá um susto, para que você se desperte, para que você se posicione. Você tem a oportunidade hoje de entender, querido, que Deus, Ele tem um melhor, Ele tem um maior para você, amém? E de viver isso. Não importa como você está agora, querido, mas o que importa é onde Deus vai te colocar em seguida. É onde Deus, Ele vai te inserir. Basta que você se disponha para Ele. A terceira realidade, no final do versículo 14, que eu quero falar aqui, é as últimas palavras de Mardoqueu para Esther, antes dela se posicionar, foi o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu vira e fala, olha, você acha que Deus te colocou, será como rainha, só porque você é bonita? Você acha que Deus te colocou como rainha para você comer do bom e do melhor, para você ter servas ao seu dispor, ter a melhor habitação? Ou será que foi para que você seja um instrumento num momento como esse? E a terceira realidade, queridos, é que aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus faz em nós tem um único objetivo: que o reino dele cresça e nós diminuamos. Querido, eu não vejo Deus nos dando coisas
para a gente se sentir mais poderoso. Ah, Deus, eu quero uma Ferrari, Deus. Querido, eu acho que a última coisa que Deus me daria era uma Ferrari, querido. Até quem não é, fica bobo andando numa Ferrari. Você vai ficar igual lá com o vidro fechado, olhando para todo mundo te olhar, né? Você vai querer dar uma aceleradinha para escutar o ronco da bicha, né? Eu acho que a última coisa que Deus ia me dar era uma Ferrari, querido. Eu não entendo por que Deus ia nos dar coisas. Se alguém aqui tem uma Ferrari, queridos, não tem problema, amém, querido, né? Alguém tem aqui? O que é isso, hein? Ei, Hot Wheels, né? Eu também tenho uma. Querido, mas eu não entendo Deus fazendo as coisas simplesmente para nos bajular. Deus me ama, querido, e eu tenho certeza que Deus tem hora que Ele faz coisas para mim só para filho, ó. Isso aqui é para você ver que você não é nada e é pelo meu amor. Mas eu entendo que tudo que Deus Ele faz para mim, tudo que Deus me abençoa, querido, é para que eu seja mais apto para cumprir a vontade dEle. É para que eu seja mais útil no reino dEle. Sabe o que eu entendo por soberania de Deus? É que Deus Ele é tão grande, querido, mas tão grande, que Ele é capaz, querido, de pegar aquelas coisas mais estranhas da nossa vida e poder nos ensinar, e poder nos fazer crescer, e poder fazer que o nome dEle seja glorificado em cima disso tudo. Cada vez que eu escuto um testemunho, cada vez que eu escuto e aí, como que você veio parar aqui hoje? Eu só vejo a grandeza de Deus. Deus, Ele é um artista, querido, de pegar tudo da nossa vida, até as coisas ruins, e de mostrar, depois de um tempo, que como nós aprendemos, como Ele foi grande. Todo mundo aqui já viu aquele porquinho que desenha com a letra E, com a M, um W? Você já viu, gente? É no Chaves, não é? Que tem? Não, você nunca viu, Laura? Vigia, irmã. Todo mundo já fez aquela pegadinha, né? Aí você põe a letra E lá, a M, o W, aí o rabinho, um S virado assim, né? Aí você colocava lá, aí falava aqui, ó, desenhei um porco. Aí a pessoa, não, você tá doido? Tem só as letras aí, né? Aí era que a pessoa falava assim, você ia todo empolgado, né? Completava o desenho, fazia o porco. Queridos, eu vejo um Deus tão maravilhoso que às vezes Ele começa a olhar para a nossa vida e enxergar algumas coisas ali, e na soberania dEle Ele vai movendo, e no final, a hora que você vê, Deus Ele te surpreendeu com algo muito mais maravilhoso do que um porco. Muito mais maravilhoso do que algo que você podia pensar naquele momento. Deus não faz ou não permite nada em vão, querido. Ah, Leandro, você está querendo dizer que tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quis? Não. Nem tudo. Porque tem coisas que nós fazemos porque nós somos cabeçudos. Tem coisas que nós fazemos porque nós somos teimosos. Tem coisas que é o diabo que tenta nos capturar ali, e às vezes a gente cai. Mas Deus ainda assim, Ele é capaz de transformar aquilo que era para ser maldição em bênção. Deus não colocou a Esther ali para brincar de rainha. Deus colocou Esther ali porque ela seria um instrumento poderoso nas mãos dele para a libertação do povo dele. E o que eu te pergunto, querida, aonde Deus te colocou hoje? É para que você seja um instrumento nas mãos dele. Não importa o lugar, querido, Deus Ele quer te usar completamente ali. Deus Ele quer usar até o que de ruim aconteceu ou acontece na sua vida, para ser bênção na vida de outras pessoas.
Tem vezes pessoas dizem, não, né, Deus que quis que eu tivesse aquela vida que eu tive, porque hoje eu posso ter um testemunho para dar. Não, porque Deus não quis isso. Não, né, eu usei muita droga na minha vida, mas foi porque Deus quis, né? Aí hoje eu posso ter. Não, querido, Deus não quis isso. Mas Ele é capaz de transformar aquela maldição do passado em uma bênção, para servir como testemunho para a vida de outras pessoas. Eu não sei se você sabe exatamente a dimensão do que Deus tem para fazer na sua vida, querido, mas eu quero te dizer, não se distraia, querido. Tem gente que Deus faz as coisas, Deus começa a mover e ela se distrai. Aquilo que era para ser uma ferramenta para a obra de Deus se torna uma distração. Quase que o cargo de rainha de Esté vira uma distração para o chamado de Deus na vida dela. Quase. É por isso que eu estou te falando da Ferrari, querido. Talvez a Ferrari para mim ia ser uma grande distração. Aonde Deus te colocou, o que Deus fez na sua vida, querido, não deixe isso ser uma distração. Não deixe ser uma distração para o que realmente você é. Você é um filho de Deus que vai impactar todos os lugares que você passar, amém? Não deixa as posições que você tem almejado, o seu salário que aumentou, o seu emprego que você alcançou, o carro que você comprou, o curso que você concluiu, ou que seja o que você conquistou, que não deixe que isso seja uma distração para o que Deus Ele quer realizar na sua vida e por intermédio da sua vida. Eu acredito que Deus só deixou eu ser pastor depois que eu entendi que nada mais, nada menos que Ele me colocaria nessa posição para ser um instrumento poderoso nas mãos dEle. Eu creio que se um dia Deus desconfiasse que eu ficaria bobo, que eu acharia que eu ia virar um super-homem, que eu acharia que eu ia ser alguma coisa melhor do que vocês por estar aqui na frente, Deus Ele só ia pegar comigo e dizer assim, sai, vai para um canto aprender, depois você volta. Se Deus está te dando a oportunidade de aprender coisas hoje, querido, pega isso porque Ele quer te fazer um instrumento poderoso nas mãos dEle. Eu não sei se todos já leram o final do livro de Esté, mas digamos o que era para ser o fim do povo judeu se torna uma grande vitória perante os inimigos. O dia que era para ser o dia de morte, o dia de destruição, se torna a festa de Purim, a festa da libertação, mais uma vez, do povo de Israel. E o que eu quero te dizer, querida, é que Deus Ele quer te usar. Deus Ele está te colocando em lugares, em situações, querido, em momentos que Ele te colocou ali, não foi por coincidência, porque Ele sabia que você iria fazer algo totalmente diferente, você transformaria aquela situação. Antes da gente orar, se talvez o seu pensamento é, Leandro, as coisas na minha vida ainda não estão do jeito que eu queria. Antes de ser essa bênção nas mãos de Deus, eu tenho que resolver a minha vida, querido. Não espere. Não espere o dia que você acha que vai estar tudo bem na sua vida para você começar a servir Deus. Vem do jeito que você está para Deus. E da maneira que você vai se aproximando de Deus, Ele vai se aproximando de você. E da maneira que você vai buscando a Deus, Ele vai resolvendo as coisas da sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar aí. Feche os seus olhos nesse momento, querido. Esse é o momento de nós rasgarmos o nosso coração perante a Deus, mas entendermos uma coisa muito séria. Deus, Ele não criou ninguém para ser mais um nesse mundo. Deus não criou ninguém para só sofrer. Esses dias para trás eu escutei uma pessoa falando, minha vida parece que
é só sofrimento. Eu falo, não. Deus nos criou, querido, para que nós encontrássemos o real propósito nele. Deus, Ele te colocou aqui hoje para que você pudesse ajustar algumas coisas da sua vida e que no nome de Jesus comece hoje o tempo da vontade de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele te dá a oportunidade hoje de se achegar perante Ele e de dizer, Deus, eis-me aqui. Deus, eu quero me entregar na sua vida. O melhor lugar para se estar, querido, é nas mãos do Senhor, querido. É o lugar onde nós paramos de tentar fazer tudo sozinho. É o lugar onde nós fazemos a nossa parte e confiamos nele. Você tem se escondido, querido. Deus, Ele quer que você se manifeste como um filho de Deus. A criatura aguarda ardentemente, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Há pessoas que estão aguardando você se manifestar como um filho de Deus, querido. Há lugares que estão aguardando a sua manifestação para se manifestar como filho de Deus. Há casas nessa cidade que só terão paz quando você se manifestar como um filho de Deus, que semeia a paz naquele lugar. Há vidas que só encontrarão o rumo de Cristo no momento que você se dispor como aquele que leva pessoas a Cristo. E eu digo mais, você só vai entender o propósito do porquê Deus está fazendo, onde Ele está te colocando, se você se dispor nas mãos dEle hoje. Faça a sua oração para Deus, se disponha, se disponha. Se você precisa de se ajoelhar para se derramar diante de Deus, se ajoelhe. Se você precisa de dar algum sinal diferente, dê esse sinal para Deus no seu lugar. Mas começa. Deus olha para nós, olha para cada coração aqui, Senhor. Senhor, aquele que nos conhece, nos faz entender, Deus, essas realidades do nosso chamado. Nos faz, Deus, entender o que o Senhor quer e o Senhor tem para nós. Se declare, querido. Faz o monte tremer de novo, desce. Yeshua desce. Faz o monte tremer de novo. Faz o monte tremer de novo. Yeshua desce. Yeshua desce. Faz o monte tremer de novo. Faz o monte tremer de novo. Yeshua desce. Faz o monte tremer de novo. Faz o monte tremer de novo. Se entregue a Ele, querido. Fale com Deus, fale com Deus. Vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a tua face eu quero ver. Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Yeshua desce. Faz o monte tremer de novo. Faz o monte tremer de novo. Yeshua desce. Yeshua desce. Faz o monte tremer de novo. Faz o monte tremer de novo. Deus, Ele quer ouvir o seu eis-me aqui.
Deus, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo, mas nós precisamos nos posicionar. Você pode dizer o seu eis-me aqui do seu jeito para Deus. Eis-me aqui para a mudança. Eis-me aqui para ser usado. Eis-me aqui para vencer o pecado. Eis-me aqui para ser luz para esse mundo. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos cumprir a Tua vontade, nós queremos cumprir o Teu chamado. Nós queremos, Deus, que o Teu propósito se cumpra em nós, Deus. Que sejamos as pessoas que o Senhor quer que sejamos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Deus, vem sobre esse lugar. Espírito Santo, vem nos tomar nessa noite, Espírito Santo. Não conseguimos te servir, não conseguimos viver se não formos cheios da Tua presença. Se o Senhor não derramar do Teu óleo novo sobre nós. E hoje eu peço, Deus, que sem distinção derrama do Teu Espírito, Deus. Derrama sobre os Teus filhos, Senhor. Nos ajuda, Deus, a vencer os nossos gigantes. Nos ajuda, Deus, a vencer a nossa omissão. Nos ajuda, Deus, a vencer aquilo que tem nos aprisionado. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Toma, Deus, toma os Teus filhos. Nos toma em Tuas mãos. Oh Deus, vem, vem, vem. Deixa Ele vir, querido, deixa Ele vir. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele te direcionar. Faz o monte tremer de novo. Yeshua desce. Yeshua desce. Faz o monte tremer de novo. Faz o monte tremer de novo. Yeshua desce. Yeshua desce. Faz o monte tremer de novo. Faz o monte tremer de novo. Sim, Deus. Vem sobre nós. Deus, sabedores desse chamado, desse propósito, Deus. Que eu clamo é que o Senhor venha sobre cada um dos meus irmãos aqui. Deus, o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é um Deus que nos conhece. Sonda o coração de cada um dos meus irmãos, Deus, e fala da maneira que cada um entenda. Derrama milagres aqui, Senhor, derrama direcionamentos, derrama soluções, mas derrama ousadia em nós, Senhor. Derrama uma vontade de Te servir, Senhor. Derrama um entendimento da Tua palavra, Deus, que entendamos o que o Senhor tem para cada um de nós, esse propósito. Nos faz, Deus, caminhar na Tua vontade, cada vez mais, Senhor. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Vem sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada um que está aqui. Que o Teu amor, ó Pai, que a graça do Teu Filho, as consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre a Tua igreja hoje, por todos sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu não